E os brasileiros voltarão às urnas no dia 30 de outubro para escolher definitivamente o presidente do Brasil para os próximos 4 anos. Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro chegaram à frente na corrida presidencial, mas sem votos suficientes para decidir o pleito no primeiro turno. Lula alcançou 48,43%, enquanto Bolsonaro ficou com 43,20% dos votos em âmbito nacional. Tivemos uma abstenção de 21,73%. Em Goiás, Jair Bolsonaro alcançou 52,16%, vencendo em 148 municípios, e o ex-presidente Lula conseguiu 39,51%, vencendo em 97 municípios. E os eleitores terão mais 27 dias para avaliar as propostas dos candidatos e decidir quem ocupará a cadeira presidencial. Em Goiás, o atual governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, foi reeleito no primeiro turno com 51,65% dos votos válidos. Em segundo lugar, Gustavo Mendanha, do Patriota, obteve 25,20% dos votos. E para a gente analisar um pouquinho esse cenário, conhecer qual é a perspectiva do Partido dos Trabalhadores e o que a gente tem como expectativas para essa nova composição da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, nós recebemos aqui no nosso estúdio o vereador por Goiânia, agora deputado estadual eleito, Mauro Rubem Jonas, deputado eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Bem-vindo, Mauro, e parabéns aí pela vitória, Chegou finalmente, novamente, à Assembleia Legislativa. Eu é que agradeço, Neia, agradeço aqui ao espaço do nossa comunicação aqui no Cine Saúde, que sempre é muito bem antenada, e, sobretudo, agradecer a todos os goianos, goianienses, que nos ajudaram a conquistar esse mandato de deputado estadual, 22.304 votos, é uma votação que a gente fica a imaginar que é tudo no mesmo dia, entrar em fila, e votar. Então, assim, a nossa responsabilidade é muito grande. Agradeço especialmente, toda a confiança que os diretores aqui do Cine Saúde, os trabalhadores aqui do sindicato, os nossos filiados, os servidores públicos que tiveram confiança nesse projeto, também os diversos segmentos organizados, feirantes, agricultores familiares, os assentados da reforma agrária, os sem-tetos, a classe trabalhadora. Que confiou, Mauro, no seu trabalho e na sua história, A classe trabalhadora, todos aqui. E é um momento assim importante porque, ao mesmo tempo, você viu os números, mostrou os números aí nacionalmente, um momento em que o país está numa disputa muito acirrada, com projetos muito distintos. E aqui a eleição, ela mostra, o resultado da eleição é o resultado, por exemplo, da tragédia sanitária que nós vivemos. Uhum. Você vê bem que você, que é uma enfermeira, sabe tão bem sobre essa situação nossa sanitária do país. Nós temos aí um retorno de doenças, e essas doenças retornam por decisão política, decisão de voto, decisão de quem teve votações em eleições passadas e não fez o que deve, aliás, fez o contrário, porque prejudicou, aliás, grande parte. O que tem feito aí hoje é mostrar que não é necessário vacinar, e tem candidatos fazendo isso, estimulando as pessoas a não vacinarem, pondo em risco a população, e, infelizmente, o que eu sempre falo, sabe, infelizmente, mães e pais estão acreditando nisto, e não deixando seus filhos para vacinar, de todas as vacinas, mas eu chamo a atenção, assim, perigosamente, a poliomielite, paralisia infantil, que nós estamos com uma vacinação muito baixa, e isso é eleição. Desculpa ter estendido um pouco, Mauro. Mas eu penso que a vida, as eleições, elas são para melhorar a vida das pessoas. Uhum. E o que a gente está vendo, eu não achei que a gente ia ver isso, um candidato oferecer a morte enquanto esperança para o povo, e sofrimento enquanto projeto político, é uma coisa esquisita. É realmente muito difícil, a gente pensar nesse cenário. Mas, Mauro, você, enquanto vereador, atuou aí na oposição na Câmara Municipal,
praticamente um único da oposição aí na Câmara Municipal, e agora a gente tem uma Assembleia, né, eleita com maioria governista. Não é novidade nenhuma ser oposição, mas uma tarefa difícil aí pela frente, né? Exatamente. Eu estou até olhando aqui, só para retomar, né, relembrar aqui tem aqui, inclusive, demais os candidatos que foram eleitos. Eleitos, né? Então, assim, muito ex-prefeitos, né? Pessoas que realmente nos deixa preocupados. Nós vamos enfrentar, né? É claro que eu espero que o governo estadual, que aí foi reeleito, né? Não com meu voto, mas foi reeleito, entendo o recado das urnas. Apesar de ter sido reeleito, as urnas apontam a situação dramática de miséria, de fome do povo, né? Aqui, agora há pouco, né, nós estamos vendo aí a fome chegando a grupos sociais, né, a situação de crise chegando a grupos sociais que antes não estavam expostos a isso, como os aposentados da saúde, por exemplo, né? E outros servidores públicos estaduais, pessoas que dedicaram 30, 40, 50 anos para a saúde pública do povo e, no entanto, hoje passam dificuldade. Eu acho que, com certeza, o nosso papel de oposição, de defender, né, as bandeiras, né, de respeito ao Sistema Único de Saúde, aos servidores da Secretaria Estadual de Saúde, à educação, à segurança pública, no que pese sempre ter uma interpretação muito errada qual é a opinião minha sobre segurança pública. Eu defendo segurança pública, o profissionalismo, política pública, né, e retirar essa linha de confronto, né, o desenvolvimento do nosso Estado e com certeza, na Assembleia, vamos estar junto com o deputado Antônio Gomide, que foi reeleito, a deputada Bia, né, que é uma liderança sindical que justamente representa aí a educação, mas estaremos juntos, né, construindo também com outros parlamentares aquele pensamento major que possa defender o povo de Goiás, né? Não aceitando aí simplesmente esse governo que está dizendo que está salvando o Estado, mexendo apenas nas finanças, mas está sacrificando o povo, tem que distribuir o dinheiro. E é importante lembrar, Mauro, estou dando uma olhada aqui nos candidatos eleitos, né, e a gente está observando que grande parte da Assembleia Legislativa foi renovada. Acho que esse é um recado, inclusive, dos eleitores, né, da insatisfação com aqueles que estão nos representando, né, nos parlamentos, sejam eles municipais, estaduais ou no nacional. E acho que a gente precisa estar muito atento a isso, né? Exato, acho que foram 21 novos parlamentares, né? Apenas 20 foram reeleitos. E isso mostra que a população não está satisfeita com o parlamento, né? Nós tivemos também lá na Câmara Municipal, acho que 12, muitos vereadores candidatos, e apenas 2 foram nós e o vereador Clécio Alves. Isso mostra que a sociedade, ela quer renovação, e a renovação significa as ideias que transformam a realidade que a gente aqui está. E essas ideias, elas não são desconhecidas, né? Elas, né, estão vindo aí, pela primeira vez eu vi o governador falar em fome, né? Depois de 4 anos, né, em exercício. Fome, tudo, né? Até quero apresentar para ele um projeto que nós, o PT, temos, e você participou, inclusive, com a vinda do Eduardo Suplicy, aqui recentemente, a discussão sobre a renda básica e cidadania. Né? Nós temos um Estado que tem quase 40 bilhões de reais de orçamento. Né? São 700, quase 8 milhões de pessoas. Nós devemos ter 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas passando fome, não justifica isso. Isso imagina uma casa onde alguns dos seus membros passam fome. E esse é um problema, e é um desafio também para o prefeito de Goiânia, que segue a mesma cartilha. É verdade. Bom, Mauro, a gente teve, então, algumas renovações, né, algumas bancadas que cresceram, mas ainda são muito pequenas. É o caso da bancada feminina, que cresceu apenas 18%. Cresceu 18%? Não. Vão ocupar menos de 18% nas cadeiras da Câmara, né? 12, foi para 17, né? Isso. Então, deputadas eleitas, né, são 91, antes eram 77, entre elas a gente tem algumas mulheres pretas e temos a primeira trans no Congresso Nacional, né? Mas a gente tem também eleição de uma bancada extremamente conservadora, né? O que isso pode apontar para a gente, né, no futuro em relação a essa disputa presidencial e ao futuro presidente da República? Como governar, né, com uma disparidade assim tão grande? Porque nós vimos
uma máquina eleitoral montada em cima de pseudos igrejas, né? Porque eu acho que igreja não é para ser um comitê, como tem sido, né? Bancadas que foram privilegiadas, né, com o suor e o sofrimento do povo, né, que paga imposto alto, mas que alguns privilegiados comendo picanha, fazendo prótese peniana, usando dinheiro à vontade, né? Então essas bancadas foram fartamente beneficiadas e privilegiadas, né? E é claro que ainda uma ação, né, assim, gigantesca do atual presidente, que pegou 350 bilhões de reais de orçamento e fez campanha para jogar as eleições para o segundo turno, né? E, é claro, elegendo aí também os seus representantes. O Brasil é realmente um país assim bizarro, né? Nós tivemos uma eleição fantástica e bonita do Boulos, como candidato mais de 1 milhão de votos, deputado né? federal em São Paulo, e ao mesmo tempo elege-se um Pazuello, que a única coisa que esse cidadão fez para o país foi negar atendimento, negar vacina, deixar o povo morrer nas filas, né? E isso, dado no meu entendimento, a lavagem cerebral, né, que essa máquina de fazer fake news hoje conduziu no país. E, ao mesmo tempo, uma mulher como Damares ser eleita senadora, né? E assim vai. Ricardo Salles, né, Ricardo que Salles, prejudicou sobremaneira, destruidor do meio né? ambiente, né? Então, tudo isso nós temos que fazer a leitura. Agora, esse é o país que nós temos, né? E eu até tenho aqui, e se me permitir, você, talvez nem eu mesmo, acho que você talvez seria até melhor do que a minha voz, eu não acho que ela sempre é muito estridente, mas é o seguinte, né? Eu gostaria que você pudesse, eu acho que ajuda muito a gente entender um pouco esse momento, sabe? Que é um texto que eu acredito que você também já deve ter visto na internet, né? E aqui, bom, olha aqui, né? Aqui, esse texto foi escrito em 1956. Acho que vai ser melhor do que eu. Tá. Em 1956, o filósofo judeu-alemão Gunther Anders escreveu essa reflexão. Para sufocar antecipadamente qualquer revolta, não deve ser feito de forma violenta. Métodos arcaicos como os de Hitler estão claramente ultrapassados. Basta criar um condicionamento coletivo tão poderoso que a própria ideia de revolta já nem virá à mente dos homens. O ideal seria formatar os indivíduos desde o nascimento, limitando suas habilidades biológicas inatas. Em seguida, o acondicionamento continuará reduzindo drasticamente o nível e a qualidade da educação, reduzindo-a para uma forma de inserção profissional. O indivíduo inculto tem apenas um horizonte de pensamento limitado, e quanto mais seu pensamento está limitado a preocupações materiais medíocres, menos ele pode se revoltar. É necessário que o acesso ao conhecimento se torne cada vez mais difícil e elitista, que o fosso se cave entre o povo e a ciência, que a informação dirigida ao público em geral seja anestesiada pelo conteúdo subversivo, especialmente sem filosofia. Mais uma vez, há que se usar persuasão e não violência direta. Transmitir-se-á maciçamente através da televisão, entretenimento imbecil, bajulando sempre o emocional, o instintivo. Vamos ocupar as mentes com o que é fútil e lúdico. É bom, com conversa fiada e música incessante, evitar que a mente se interrogue, pense, reflita. Vamos colocar a sexualidade na primeira fila dos interesses humanos. Como anestesia, não há nada melhor. Geralmente vamos banir a seriedade da existência, virar escárnio tudo que tem um valor elevado, manter uma constante apologia à leveza, de modo que a euforia da publicidade e do consumo se tornem o padrão da felicidade humana e o modelo de liberdade.
Assim, o condicionamento produzirá tal integração que o único medo será o de ser excluído do sistema e, portanto, de não poder mais acessar as condições materiais necessárias para a felicidade. O homem em massa assim produzido deve ser tratado como o que é, um produto, um bezerro, e deve ser vigiado como deve ser um rebanho. Tudo o que permite adormecer sua lucidez, sua mente crítica, é socialmente boa. O que arriscaria despertá-la deve ser combatido, ridicularizado, sufocado. Qualquer doutrina que põe em causa o sistema deve ser designada como subversiva e terrorista, e, em seguida, aqueles que a apoiam devem ser tratados como tal. Gunther Anders, A Obsolescência do Homem, de 1956. Que texto atual, hein? Pois é, tá vendo? 1956 e já fazendo essas reflexões aí sobre tudo que a gente está vivenciando agora, né? Eu acho que isso explica uma parte do que a gente vive aqui no Brasil hoje, né? Uhum. Onde eu resumo, né, como eu falei aqui no começo, é uma mãe, né, deixar de vacinar uma criança, o seu filho. E não é vacinar o filho do seu inimigo, do seu adversário, do comunista, é sua do petista, cria, né, Mauro? a pessoa que nasceu do seu ventre, né? E ainda com a confirmação do pai e da família circular, do tio, do Que é avô, corresponsável, né? Então, se essa pessoa ela conseguiu, essas mensagens elas conseguiram tirar da realidade, né? Uma pessoa, né? Não tem nada mais sagrado, mais integral do que o amor de uma mãe e de um pai com seu filho. Então, e aí eu acho que assim, se chegou nesse nível, imaginemos o servidor público que acredita que acabar com o concurso público, acabar com carreira, acabar com piso é bom. O servidor público que acredita que cortar os investimentos é bom. Né? O trabalhador que acredita que mexer na reforma da Previdência. Então, esse texto ele apresenta muito isso. E engraçado, Mauro, você está falando isso, eu estou lembrando aqui de uma questão. Recentemente eu vi um post em que alguém comentava o seguinte, um motoboy dizia assim, eu sou a favor do agro, por isso que eu não vou votar no Lula. Mas o cara é motoboy, ele não tem nem ideia do que significa essa realidade do agronegócio, do quanto se investe e do quanto ele é lesado, né, por um sistema que não privilegia as políticas públicas e os direitos sociais. Mas, Mauro, a gente está aí com um cenário nacional, né, dia 30 de outubro a gente tem o segundo turno das eleições, a gente tem que escolher, né, o presidente do nosso país e a gente tem dois projetos absolutamente distintos. E você é representante do Partido dos Trabalhadores, do partido do presidente Lula. Como é que você avalia, né, esse atual momento e qual o trabalho que o Partido dos Trabalhadores tem pela frente para garantir a eleição, né, do presidente Lula nesse segundo turno? Bom, a avaliação que nós temos que mostra que realmente um país com tantas necessidades, né, onde se injeta 350 bilhões de reais para poder levar uma eleição para o segundo turno, mostra que o nosso projeto é muito forte. Né? O projeto do presidente Lula, o projeto da necessidade do povo brasileiro, a união de Lula com Alckmin, fazendo uma serenidade na nossa construção de um país, né, justo, democrático, respeita as instituições. Esse projeto conseguiu, inclusive, barrar a violência, né? Porque veja você que a eleição ela tinha uma previsibilidade de muito acirramento, poderíamos ter uma eleições calmas. Estava muito alegre no domingo. Eu não sabia se ia ser eleito, né? Tinha trabalhado muito. E ainda bem sensação de dever cumprido. Dever cumprido, mas assim as eleições transcorrendo com naturalidade, com normalidade, com civilidade. Então isso foi uma vitória a todo esse outro projeto que está apresentado. Por outro lado, o desafio para nós agora é mostrar para aquelas pessoas que não foram às urnas, aquelas que escolheram outro candidato que não o nosso adversário, né, e não estavam conosco no primeiro turno, os eleitores da Simone Tebet, os eleitores do Ciro, da Soraya Tronic e dos demais candidatos, né, que foram muitos aqui. Né? Tem um projeto democrático. Tem um projeto democrático. Nós estamos vendo aí a quantidade de apoios, né, que tem. Naturalmente, aqueles que estão hoje, como alguns eleitos aí, governadores eleitos que
que estão declarando apoio ao nosso adversário, eles compõem esse projeto já há muito tempo, não é novidade, não é novidade no Rio de Janeiro, né, não é novidade no São Paulo, e muito menos em Minas. É uma confirmação da tendência, confirmação do que era, né, do que era. E nós precisamos muito desse diálogo. Eu acho que agora nós temos aqui que conversar, explicar bem que votar hoje, né, no projeto desse governo que aí está, significa acabar com a saúde pública, significa autorizá-los a destruir a educação, que é uma escada da evolução social fundamental para todos nós, né? Significa entregar nossas riquezas, ou seja, é uma destruição. E o projeto, né, que construímos em torno da candidatura de Lula e Alckmin é um projeto que, de fato, tem uma outra caminho. É um projeto da vida, né? Um projeto que efetivamente consegue fazer com que as coisas mais importantes para a vida da pessoa, que é a saúde, educação, moradia. E você falou uma coisa muito importante, Mauro, que é uma das questões que muito tem sido debatidas, né, pelo segmento religioso, de vários segmentos religiosos, inclusive, não apenas da igreja evangélica, em que tem dito o seguinte: não, eu não voto no Lula porque ele é a favor do aborto. E aí, ao contrário, a gente tem um presidente que diz que bandido bom é bandido morto, quer dizer, você protege a criança no ventre materno, mas você pode matar depois, quando ele for adulto, ou quando ele não tiver condição de viver uma vida digna. É meio contrassenso essas coisas, eu acho, né? Até que tem que fazer bem a leitura, né? Primeiro que quando pega essa pauta de costumes, não quer que a população veja que o postinho do seu bairro está fechando. Não quer que você veja, que eu conversava agora há pouco as pessoas em Goiânia, que a infraestrutura numa cidade está acabando, né? E aí chama uma realidade que, primeiro, que o Lula já foi presidente por 8 anos e nada disso aconteceu. Nunca se discutiu, nem se aprovou, nada disso né? aconteceu. A outra coisa, quando fala da própria segurança, ele diz assim, ele não vai reduzir a desigualdade, portanto vai ter conflito, e no conflito o pobre vai morrer, né? As pessoas vai morrer porque não tem outra, não dá solução, por exemplo, a moradia. Não dá solução para a moradia, as pessoas têm que morar. Eu estou acompanhando 7 ocupações aqui na Grande Goiânia e nós vemos isso, o sindicato acompanha. Então, esses problemas, né, que eu digo, o projeto do Lula e de Alckmin é justamente o projeto de garantir a vida digna para as pessoas. E esse projeto, ele não é simples, porque nós temos que tirar dinheiro para onde vai. Por exemplo, hoje o dinheiro vai para esses privilegiados do lado do governo, né, e não vai para o povo. Veja que acabou o programa Minha Casa Minha Vida, né? Veja o salário mínimo que hoje não dá conta de comprar 2 cestas de alimento, né? Veja os direitos do trabalhador para aposentar. A pessoa está limpa, está nova, bonita, pois é, mas tem que... Nós vamos ter aí um conjunto de trabalhadores, é claro que nós não vamos deixar isso acontecer, mas que foram prejudicados profundamente por essa reforma da Previdência. Então, este projeto, né, eu sempre digo, acho até que aqui, como está sendo tão bom aqui os nossos programas, né, aqui no Centro de Saúde, conversarmos, né, segmentadamente esse período. Temos aí 24, 25 dias para as eleições, dá tempo de pegar os principais 6, 8, 10 temas mais importantes, né, entender para onde o dinheiro vai. Eleição é decidir o seguinte: quem vai mandar o dinheiro do povo, para onde esse dinheiro vai, né? Então, quando entra com bota essas mentiraiadas, é para não discutir para onde o dinheiro está indo, né? Orçamento, né? Bom, para a gente poder finalizar aqui, recentemente, vindo aqui para o programa, eu ouvi no rádio que o Cidadania já declarou apoio, inclusive, à candidatura do presidente Lula. Me parece que Simone Tebet também já demonstra essa tendência, né? Ou seja, tem havido já algumas alianças, né, daqui para frente, e a gente tem a tendência de garantir essa transferência de votos, né? Claro que isso não é automático, mas há uma tendência de que isso aconteça, não é? Exato. Nós estamos vendo que a grande maioria dos candidatos, assim, sérios, não um candidato laranja, picareta, como apareceu um dito religioso, que eu não sei nem falar se é padre, mas a Simone Tebet, o MDB, já uma parte grande do MDB já estava com o Lula, na verdade, já no primeiro turno, né, e isso vai se multiplicando. Os principais governadores eleitos já estão declarando apoio. Acho que isso vai ser uma atitude natural da Simone Tebet.
O PSDB também. Aliás, a Simone Tebet me parece que ela anuncia um apoio hoje ainda. Hoje ainda, né? E ela acabou sendo uma candidata importante nesse processo, ela trouxe pautas importantes, né? Ela tem a acessibilidade do país à frente. E acredito que o PTB, o PDT, aliás, o PDT, né, PDT brisolista, PDT de fato vai apoiar o Lula, talvez o Ciro entre ou não, espero que entre, pelo menos é necessário juntar todo mundo, né, e dê outros apoios. Agora, o importante, né, que nós vamos ter uma reunião agora à noite, inclusive, da direção da campanha do Lula aqui em Goiás, né, para poder nós organizarmos esse dia a dia, conversarmos, né, termos o tempo, né, eu diria que é fundamental a gente conversar o país, conversar os problemas, como é que vamos resolver, né? E esse país, ele, como esse texto desse alemão, né, acabou colocando, Gunther, né, ele mostra, né, aqui... acabou, só para te interrompendo aqui, acabei de ouvir que o PDT acabou de anunciar o apoio ao presidente Lula. Então, assim, nós estamos vendo que esta realidade ela está clara. E o Lula, ele foi uma pessoa profundamente investigada, né, perseguida, foi presa, né, não se provou nada contra o Lula, né? É óbvio que no governo cada um tem seus níveis de responsabilidades, né? E foram os instrumentos de fiscalização feitos no governo Lula e Dilma que permitiram as investigações, a melhor de investigação, diferentemente de hoje, né, que as pessoas não estão sendo nem investigadas. Aliás, quando a Polícia Federal começa a fazer alguma coisa, troca-se o delegado que está investigando, isso é um absurdo. E eu acredito muito, né, muito mesmo, na confirmação de Lula, agora dia 30, né, e pedir para todos que estão nos acompanhando, nos assistindo, né, entender esse projeto e disponibilizar. Hoje, como né, vereador na capital, que me orgulha muito de ser vereador aqui, mas já deputado eleito, a qualquer nível de debate, de discussão, de diálogo que a gente precisar fazer, estou à disposição. E nos orgulhou muito lá na Câmara, Mauro. Tenho certeza que vai continuar fazendo isso na Assembleia Legislativa. Tem 2 meses ainda, tem orçamento para votar, né, tem a data base que está lá para discutir, carreira, né, tem uma pauta importante. Bom, mas para finalizar, Mauro, muita gente aqui parabenizando você, né, pela eleição, pela aprovação popular da sua campanha, ser lei, a Jane Bória, a Elaine Silva, a Luzimeire Rabelo também aí, que estava discutindo com a gente. Então, parabéns aí pela sua eleição. E o pessoal da Rádio Noroeste, lá da região Noroeste, cobrando um salve aí seu pela... Olha, é mesmo, né? Nós estamos sincronizados com a Rádio Noroeste, rádio comunitária, que muito nos orgulha. Mandar um abraço para o Valdeci e toda a equipe da Rádio Noroeste, a minha companheira e amiga Marisa Moura, né, que é diretora lá na rádio, e todos os amigos e amigas da região Noroeste, dizer que eu estarei, né, volto a trabalhar dia 12 agora lá no Jardim Curitiba, e mesmo sendo deputado, nós não vamos abandonar Goiânia, muito menos a região Noroeste, que é uma região que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, tenho uma identidade muito grande. Sempre acho que te falei, né? Terminou os mandatos nossos de deputado estadual em 2015, eu tinha a opção de ficar no Palácio, ali no centro administrativo da prefeitura, mas eu fiz a opção de ir para a região Noroeste, né? Então, para poder atender, ajudar, contribuir, se eu pudesse mudar a lei, né, para continuar sendo deputado, e aliás, sendo deputado, né, eleito agora, exercer o mandato de deputado e continuar exercendo o mandato de dentista lá, né, não eu faria. Mas, infelizmente, a lei me proíbe. Eu vou aproveitar daqui até dezembro, né, aproveitar, atender, fazer um trabalho aí para poder matar essa saudade, que tanto eu gosto de atender a população, ainda mais aqueles que necessariamente, né, pagam impostos e ainda tem pouco retorno das políticas públicas aqui em Goiânia. É isso aí. Mauro, muito obrigada pela sua participação, obrigada a todos os ouvintes que participaram com a gente aqui de mais um Estação Saúde. E lembre-se, dia 30 de outubro nós temos uma tarefa extremamente importante, escolher entre a democracia, a liberdade, a ciência, o amor e a fraternidade, ou
o ódio e um projeto de poder, né, que é fascista e que não atende às necessidades da população e daqueles que mais necessitam. Privilégios próprios, né? Exato. Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer, não caia em notícias falsas, aprenda a ir atrás da verdadeira informação e descobrir, né, o que a gente pode fazer para tornar esse um país melhor. A gente já sabe, né, de que lado nós estamos, a gente espera que você esteja do nosso lado. Um grande abraço a todos e todas.